então eu vou me preparar para participar da reunião. Para a gente discutir, entre outros assuntos, também a questão de como vai ficar, né, com a volta dos prazos, enfim. Então, eu vou me despedindo aqui de vocês, eu já passo a palavra aí para o Luiz e para o Gustavo, que vão conduzir a reunião, mas eu fiz questão de pelo menos dar um alô para vocês todos aí nesse início de reunião e desejar a todos muita saúde, muita paz e um excelente feriado do trabalho em casa, né? Primeiro feriado do trabalho em casa. Muito obrigado, Fante. E com um abraço. Obrigado, Fante. Desejamos uma boa obrigado. reunião Boa de tarde. presidentes e diretores. Pode deixar. É isso aí. Um abração para vocês. Obrigado, Lilian. Obrigado, Ricardo. Aí os funcionários que estão de prontidão para atender o que vocês precisarem, tá? Então, se precisar de alguma coisa, manda um textinho no chat. Se você quiser, Lilian, você já tem a agenda da semana que vem. Eu acho que a agenda está espetacular. Se você quiser divulgar para o pessoal aqui, né, em primeira mão, já pode divulgar. Tá bom então. Tá bom. Obrigado. Abraço, boa reunião. Abraço. Tchau. Para os que estão presentes na sala e ainda não conhecem, muitos dos advogados foram convidados. O coordenador da Comissão de Direito Eletrônico, o Dr. Luiz Felipe de Oliveira Matos, que está presente aqui, e para quem eu passo a palavra agora para iniciarmos a nossa reunião. Luiz, é com você. Boa tarde, pessoal. Imagino aí que tá todo mundo ansioso aí para ter o retorno às atividades, né? Mas aí vamos aproveitar esse momento para tentar discutir algumas questões relativas ao direito digital, mas mais especificamente à privacidade, né? Se por acaso alguém não estiver ouvindo, me avisa, tá? Bom, temos aí a lei a LGPD, né? Nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entraria em vigor esse ano, mas agora foi prorrogada só para maio do ano que vem. E com essa questão do isolamento social, obviamente, como todos foram obrigados a perceber, né, a utilização de meios eletrônicos e plataformas digitais se tornou uma realidade cada vez mais indispensável para todos, né? Confesso que eu, particularmente, já sempre fui muito favorável da utilização de videoconferências, sempre fui defensor das videoaudiências também, né? Até mesmo por uma questão de quem reside em cidades como São Paulo, que se você tem um compromisso, você tem que sair ali com 3 horas de antecedência para conseguir chegar no lugar, torcendo para chegar na hora, né? Porque a situação do trânsito é um absurdo. Mas, por outro lado, temos a questão da privacidade, né? Porque a gente utilizar essa situação das plataformas digitais e tudo mais, naturalmente nos traz uma questão do que é feito com nossos dados, né, com nossas informações que a gente tem que preencher sempre. Conforme foi o próprio Fante comentou, né, antigamente era utilizada aquela plataforma Zoom para se realizar reuniões e palestras, né, mas que, infelizmente, apesar de ser uma plataforma muito difundida, se mostrou uma plataforma insegura, né, com muitos vazamentos, como se diz? Muitas vulnerabilidades, né, e naturalmente todo prestador de serviço, toda empresa que disponibiliza um serviço ou um produto, né, está obrigado a manter toda a segurança dos seus consumidores. E é importante a gente sempre lembrar que essa questão do mundo virtual e mundo real, né, por assim dizer, na prática não se distingue do outro, né? O que vale para o mundo real, vale no mundo digital também, por assim dizer. Então, se eu tenho um prejuízo no mundo virtual, seja pelo vazamento de uma foto minha, seja pelo vazamento de um dado bancário meu, enfim,
eu vou ter o direito de ser indenizado da mesma forma de um prejuízo que eu tivesse sofrido na esfera do mundo real, por assim dizer, né? Bom, basicamente a situação é essa, né? Eu não sei até que ponto os participantes aqui do grupo têm de noção com relação à parte técnica da tecnologia da informação, né? Com relação à legislação que engloba essa parte de direito digital. Queria ouvir um pouquinho de vocês também, até para, a partir daí, eu poder balizar um pouco a continuação do assunto, né? Doutor, me ouve? Estou ouvindo. Estamos ouvindo, Vani. Posso fazer uma pergunta? Claro. Tá. Eu trabalho em escritório de contabilidade, ou seja, eu tenho informações extremamente importantes dos meus clientes e essas informações ficam armazenadas no meu servidor, tá? Ou, de repente, aí a gente está tentando colocar numa nuvem, não sei. Se eu for hackeada de alguma forma, eu não sei se eu estou falando besteira, tá bom, gente? O cliente ele pode me responsabilizar pelo vazamento das informações? Sim. Sim, você como depositário, por assim dizer, das informações dos seus clientes, você tem o dever de segurança, né, dessas informações, assim como o escritório de advocacia também, né? Se eu tenho no meu escritório armazenado inúmeras informações de clientes meus, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, tais como número de CPF, nome completo, estado civil, eventualmente até algumas situações mais comprometedoras, como, sei lá, eventuais casos extraconjugais, etc., esse tipo de situação acaba sendo vazada, naturalmente, sim, eu tenho responsabilidade por aquele prejuízo que o meu cliente vier a sofrer. E como ele vai saber que foi através do meu armazenamento que vazaram as informações dele? Ele pode, por exemplo, ter as suas informações disponibilizadas em algum lugar e acusar o nosso escritório, por exemplo, sendo informações financeiras, e acusar o escritório, por exemplo, de ter vazado essas informações? Pode, acusar pode, né? Mas toda uma... Posso adiantar algumas coisas aí, Luiz? Eu sou a Flávia, eu sou sócia do Luiz, ex-sócia pelo menos, porque eu estou em Portugal no momento, e não deu para continuar a sociedade por conta da distância, mas, doutora... Vani, perdi o nome. Vani, é bom todos os empresários terem uma noção mínima da segurança do seu repositório digital. Ou seja uma nuvem, seja o seu próprio servidor fixo e tudo mais, é necessário você criar formas, vamos dizer assim, coerentes e evitar qualquer tipo de vazamento, pois além da responsabilidade civil que pode vir a ocorrer por conta de um vazamento feito por conta de uma fragilidade no seu sistema, também há a responsabilidade futura quanto à questão de proteção de dados. Você, como uma empresária dentro de um escritório de contabilidade, é uma processadora de dados pessoais, porque você geralmente vai tratar dados pessoais de funcionários, dos clientes e tudo mais. Além de toda a responsabilidade, você tem a obrigação de preservar as informações conforme a condição de segurança que o seu cliente pode estipular no contrato de prestação de serviço, seja agora, né, ou depois da vigência da Lei de Proteção de Dados. Então, é algo que você tem que prestar muita atenção, tomar cuidado com os periféricos e tomar cuidado também com o software ou nuvens que você venha contratar, para saber se os dados estão depositados no Brasil, se estão em outro país, se esse país tem acordos e tudo mais. São várias questões que precisam ser analisadas. E quanto à identificação dos dados ele saber que foi por conta dos dados ter sido divulgados por conta
do seu servidor, não é tão difícil assim. Geralmente, se você vai ser atacada por um caso de ransomware, eles vão pedir resgate e tudo mais, e provavelmente eles vão divulgar da onde eles tiraram aqueles dados, o que vai prejudicar a imagem da empresa como um todo. Na verdade já aconteceu, eles atacaram, pediram resgate, acontece que a gente tinha backup, né, então a gente não pagou. Só que depois disso, nós temos aí pensado nessa questão da segurança, inclusive com os parceiros que a gente trabalha, porque a gente trabalha com processamento de informações. Então, são informações financeiras, então a gente tem um programa financeiro, tem um ERP lá, que processa as informações fiscais, contábeis, imposto de renda. Então, temos tido cuidado, inclusive, com a contratação dos parceiros. Então, mas eu tinha essa dúvida, ele pode, de repente, eu posso sofrer, assim, um prejuízo aí por conta do vazamento de informações, aí eu tinha essa dúvida, mas foi bem esclarecedor. Com certeza. O doutor Luiz, doutora Flávia, hoje nós estamos aqui com mais de 30 participantes, 35 no momento. Muitos deles não fazem parte da comissão de direito digital, direito eletrônico. Eu acho que talvez fosse interessante o doutor Luiz ou a doutora Flávia a passarem pelo menos um panorama, os 5 pontos mais importantes da LGPD, como introdução a essas pessoas novas que estão nos assistindo hoje, antes de abrir para novas perguntas. O que o senhor acha, doutor Luiz? Pode ser, sim, é válido. Flávia quer falar? Quer que eu fale? Começa você, Luiz, e depois a doutora Flávia complementa os 3, 5 pontos que vocês acharam mais importantes. Tá. Bom, basicamente, a Lei de Proteção de Dados vem justamente nesse sentido, né, de obrigar as empresas todas que têm algum tipo de tratamento, armazenamento ou coleta de dados de pessoas físicas, de como essas empresas devem, não de como elas devem, mas a lei vem no sentido de obrigá-las a adotar medidas necessárias para manter a segurança dessas informações, né? Como se costuma dizer, atualmente vivemos no mundo da economia da informação, né? Onde a informação vale muito mais do que dinheiro hoje em dia, né? Então, assim, tem que, primeiro, entender que tipo de relacionamento, por assim dizer, a empresa tem com a coleta de dados pessoais, qual é a categoria que ela vai se enquadrar, né? Se ela é simplesmente uma coletora de dados, se ela é simplesmente uma armazenadora de dados, se ela faz algum tipo de tratamento desses dados, para ver o tipo de responsabilidade que tem o grau maior ou menor de responsabilidade dessa empresa, né? Porque uma empresa que simplesmente coleta dados e armazena, ela não utiliza, não faz uma grande utilização desses dados. Uma empresa que trata esses dados para utilização própria, né? Ela vai eventualmente revender para outras pessoas que têm interesse em adquirir. Sei lá, a Americanas quer saber se a doutora Camila, que eu estou vendo aqui, ela tem costume de comprar um determinado item eletrônico. Então, se ela tem esse costume, eu vou direcionar a minha propaganda para essa doutora Camila, voltada para itens eletrônicos, ou não, é uma pessoa que não liga para itens eletrônicos, ela só compra mais, sei lá, produtos de cabelo, etc. Então, eu vou direcionar a publicidade para ela de uma outra forma. Que mais? Fora essa questão do tipo
de tratamento, né, de relacionamento que a pessoa jurídica tem com os dados, é importante também se verificar, logicamente, o porte da empresa, né, porque você não vai pedir que uma empresa de contabilidade ali relativamente pequena tenha uma mesma estrutura de proteção de dados que uma Microsoft, né? São situações absolutamente diferentes. Da mesma forma que uma multa para uma empresa do porte da Microsoft, por exemplo, pode chegar ali na casa dos 40 milhões de reais, eu não me lembro se é isso agora, para a contabilidade não vai chegar nisso, né? Então, tem que se fazer esse tipo de verificação. Outro ponto importante, o grau de assertividade do pessoal da TI da empresa, né? É necessário se verificar o pessoal da TI da empresa até que ponto já tem ali um plano de contingência, de estruturação da segurança daquela empresa, para que o jurídico e a TI possam caminhar juntos na estruturação de um plano, onde a parte de TI vai fazer uma estratégia para contenção técnica, né, de eventuais riscos de vazamentos de informação, e o pessoal do jurídico vai estruturar uma questão mais contratual, por assim dizer, mais documental, de procedimentos e tudo mais, para evitar situações e para, se ocorrer, como proceder, né? Flávia vai falar? Não, pode falar, pode continuar. Eu só liguei aqui para não esquecer. E diante de todo esse cenário, foi criado, então, a figura do DPO, né? Que é uma pessoa que vai acabar tendo conhecimentos técnicos e jurídicos, que vai fazer a intermediação entre os dois ramos da empresa, por assim dizer, e também vai fazer a representação da empresa perante terceiros no que houver necessidade, né? Então, o DPO, hoje em dia, acaba sendo a figura central dessa questão da LGPD, né? Inclusive, o nosso querido Arnaldo Chaim, que está aqui na reunião também, já em breve será um DPO, se Deus quiser. Fala um pouco aí, Flávio. Para falar a verdade, Luiz, eu já estou atuando como DPO, já tenho alguns projetos que eu estou fazendo a implantação em alguns clientes. Uhum. Faço parte do DPW, que é uma metodologia que as empresas estão adotando para a Embraer, que seria um Digital Protection Working Group. Eles criam um board com todas as especialidades, então uma pessoa jurídica, uma pessoa técnica, uma pessoa de segurança, e existe a pessoa responsável para fazer a assinatura do contrato em nome da empresa, que seria o responsável mesmo por assinar a documentação, e seria uma pessoa do board executivo da empresa. Então, existe essa pessoa, ele toma a decisão juntamente com esse board para dar a direção do Data Protection dentro da empresa. Sim. Legal. Eu tenho algumas observações. O Luiz, ele passou aqui a questão da LGPD muito bem passada, porém tem algumas especificações que eu acho que é legal aprofundar tanto para a parte jurídica. Eu sei que o Luiz deu uma introdução mais prática, mais, vamos dizer assim, palpável, mais simples de falar. Pode falar superficial, que foi mesmo. Porque, assim, a gente tem que pensar que a LGPD, ela veio para instituir dentro da sociedade brasileira a ideia da população ter a responsabilidade com o seu próprio dado pessoal. Então, nós temos que saber exatamente o que fazem, o que usam e para que usam. Tanto é que a LGPD ela é dividida em vários capítulos, e sendo que um dos principais é entender o motivo pelo qual uma empresa
ela exerce aquela ação com aquele dado pessoal específico. Vamos dar um exemplo. A gente pega o exemplo clássico da farmácia lá de Minas. Esqueci o nome dela, até estava lendo a última decisão dela esses dias. Que recolheu o CPF sem o consentimento. A ideia do consentimento, ela já existe antes mesmo da lei de proteção de dados estar vigente. Por quê? No Código de Defesa do Consumidor, estipula que para eu tratar aquele dado, indicando algum tipo de vantagem para o consumidor, eu preciso dele me dar o consentimento para o tratamento de dados. Então, eu tenho que explicar exatamente por que eu vou usar aquela informação. Os dados de drogaria, eles têm um plus, que eles utilizavam o CPF para traçar um perfil de consumo médico. Saberia exatamente se a pessoa tem algum tipo de doença, se a pessoa tem filho. Então, você conseguiria traçar um perfil muito bem desenhado de condições extremamente sensíveis daquela pessoa. Então, além do direito do consumidor, se a LGPD estivesse vigente, estaria muito mais vinculada à necessidade do consentimento, porque é um tratamento de dados sensível. A LGPD ela é ótima porque ela classifica todos os tipos de dados pessoais. Que seja, um dado pessoal, ele é um dado próprio, identificado, ou identificável de uma pessoa. Então, um número de telefone pode sim ser considerado um dado pessoal, porque ele identifica exatamente aquela pessoa. O perfil de geolocalização daquela pessoa também é um dado pessoal. Por quê? Você consegue traçar exatamente por onde ela passa. Então, qual é a probabilidade de outras pessoas que fazem extremamente o mesmo percurso todos os dias, nos mesmos horários? Então, você faz um funil e consegue identificar aquela pessoa. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para identificar essas informações, verificar embasamentos legais para o seu devido tratamento lícito, que daí é dividido, acho que em 9. Eu não estava preparada para falar, então eu não tenho aqui de cabeça. Flávia, depois eu tenho uma pergunta, tá? Sim, sim. Só para não interromper o seu raciocínio. Sim, fica à vontade. E também, com esse embasamento legal, dá as justificativas para a prestação de serviço. Para prestação de serviço, não. Para a utilização daqueles dados pessoais. Como o Luiz mesmo falou, é bom identificar onde a empresa ou a pessoa se enquadra como aquele tratamento de dados. É bom também reforçar que tratar dados é fazer qualquer coisa com o dado. Tratar dados é armazenar, é editar, é deixar guardado, deixar quietinho, não fazer nada com ele. A partir do momento que você pega aquele dado, seja ele virtual, ou seja ele em papel, você está tratando aquela informação. Então, não adianta a gente falar, eu peguei o papel e coloquei na gaveta. Colocar na gaveta é um tratamento de dados também. E é bom identificar os perfis. Se você é um processador de dados, se você é um operador de dados, se eu não me engano, eu não sei se é exatamente esse o termo que está na LGPD, ou se é o termo que está na RGPD, porque eu tenho mais contato hoje com a RGPD do que com a LGPD na prática do dia a dia, né? Porque eu estou aqui em Portugal, então é que a gente usa mais. E a GDPR, né? A GDPR. É RGPD, porque os portugueses não gostam de falar GDPR, porque está internacionalizando o termo. É RGPD, Regulamento Geral de Proteção de Dados. Entendi. Então, se você é um processador ou se você é o titular dos dados, são três figurinhas que você pode se enquadrar no meio de um tratamento de dados. Então, o que o advogado ele faz? Ele faz um trabalho voltado no levantamento de todas as legislações relacionadas a tratamento de dados. E junto com a equipe que o Chaim demonstrou aí, que o ideal é que sempre, independentemente do tamanho da empresa, isso eu vou um pouco contra o que o Luiz falou, como é uma lei voltada para a criação de cultura de proteção de dados, por mais que seja um esforço, até a pequena empresa e
o escritório, o advogado individual tem que se preocupar com isso. Tem que ter uma atenção, porque a lei puramente ela não, vamos dizer assim, ela não é seletiva, ela não é seletiva, não tem uma classificação na legislação que fala pequenas e médias empresas não vão precisar de um DPO. No momento, do jeito que a lei está, e pelo motivo que a Agência Nacional de Proteção de Dados ainda não está criada para dar pareceres, para dar portarias, fazer portarias especificando essa necessidade de DPO ou não, hoje, com a lei do jeito que está, todo mundo tem que ter um DPO, independentemente do tamanho da empresa. É óbvio que a gente entende a necessidade e a capacidade da empresa, né? Mas é sempre bom o empresário, o advogado, entender que é necessário se atentar a essa legislação. Ela pega todo mundo. Além de tudo, tem a aplicação das multas. E tem um detalhe que pouca gente fala, que além das multas, não impede, que vai ser gerada para a NPD, não vai impedir a necessidade, por exemplo, eu, portador do dado pessoal, achei que a empresa X violou meus dados pessoais por XPTO coisa. Eu vou entrar com uma reclamação na NPD. Tudo bem, a NPD vai fiscalizar e vai multar. Mas isso não me tira o direito de eu entrar com uma ação indenizatória. E dependendo do tipo de situação, de até entrar com uma ação criminal. É bom a gente a lei de proteção de dados, ela faz parte do arcabouço geral da legislação. Então, ela conversa com todas as leis. Acho que, eu fiz uma pincelada geral aí. Muito bom, Flávia. Por isso que pode ser, portanto, porque estou escutando aqui, estou vendo aqui a Daiane escrever, que pode ser tanto para pessoa física ou pessoa jurídica, desde que ela se enquadre como uma tratadora de dados, vou dizer assim, para questões empresariais. Por exemplo, eu, advogada, aqui eu sou uma advogada sozinha, autônoma. Eu tenho que tomar os mesmos cuidados com a LGPD, porque eu estou exercendo uma atividade remunerativa. Então, eu tenho que me preocupar. Bom, acho que eu falei muito. Desculpa. Flávia, Luiz, será que alguém poderia falar um pouco da diferença dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis? Isso. Em um segundo momento, falar um pouco mais da função, o que significa e quais são as funções, as responsabilidades do DPO. Eu até queria fazer uma pergunta nesse sentido, não sei se vai contemplar agora. Quando são exigidos os nossos dados pessoais, por exemplo, para compra, e eu não quero de alguma forma passar alguma coisa, mas eu não consigo finalizar se eu não passo esses dados. Outra coisa que eu tenho dúvida, por exemplo, eu atuo no direito tributário. E aí você falou a questão do CPF, dependendo do seu montante de compra, você é obrigado a fornecer o seu CPF, não é nem questão quer ou não quer, você é obrigado. Então, como é que fica isso? Boa tarde, depois eu tenho uma pergunta, tá bom? Aqui, César. Boa tarde. Bom, quem quer responder, Flávia? Eu, Chaim. Posso responder, Luiz. Vamos lá, Vani. Dependendo da situação, Vani, existem algumas situações, por exemplo, na parte de saúde, tá? Então, os dados dentro da LGPD são classificados com a proporcionalidade pela função que ele vai ser coletado. Então, por exemplo, se você vai numa farmácia e precisa passar o seu CPF para comprar um remédio que ele é controlado, você é obrigado a passar seu CPF. Então, isso daí é uma regulação da ANS, da Agência Nacional de Saúde, que exige que você passe. Então, quando você tem a exigência da coleta do dado por algum órgão regulador, você é obrigado a passar e a empresa é obrigada a coletar. Tá? Um outro ponto é o seguinte, quando você é questionada referente a
Quando você fala, a pessoa, você vai comprar uma garrafa de água numa farmácia, que aconteceu comigo uma vez, eu saí da academia, passei pela farmácia, a moça pediu meu CPF para levantar a parte para ver o que eu tinha de desconto, promocional, enfim. Hoje não, porque não está em vigor, mas quando estiver em vigor, você vai poder questionar para que você está coletando, o que você vai fazer com esses dados que você está coletando, se você tem interesse de passar, se você não tem interesse de passar, e por quanto tempo esse dado vai ficar coletado. Então, assim, com a entrada da LGPD, vai mudar muito em relação a isso. Hoje em dia, as pessoas coletam para poder coletar os seus dados, para poder fazer um e-mail marketing, traçar o seu perfil comercial, para depois te mandar dados para fazer uma coleta. Então, hoje, você pode falar que não, vai depender muito da empresa, que ela vai aceitar ou não essa imposição de você negar passar os seus dados. Ou, se ela tiver alguma exigência legal, ela vai ser obrigada a te falar. Perfeito, perfeito. Respondeu muito bem. Obrigada. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Aqui fala César, tudo bem? César. Tudo bem. Eu tenho uma pergunta bem específica com respeito ao que está acontecendo agora a nível mundial, aqui no nível do Brasil, com o Covid-19, e todo, digamos, um movimento mundial para praticamente colocar as pessoas e os países em uma só única linha de pensamento por causa de uma pandemia, não? A gente não quer discutir aqui os origens da pandemia, nem nada disso. Obviamente, tem detrás um tratamento político, econômico, muitas coisas. Mas, com respeito ao que estamos falando agora, meu interesse é o seguinte: qual é a proteção real, jurídica, da Lei 13.709 com respeito à minha liberdade real de proteger a minha privacidade, a minha intimidade, diante de uma situação imposta, externa, fora de meu arbítrio, fora de minha possibilidade, porque eu tenho um Estado que ele me obriga a fazer algo, e para isso, eventualmente, eu tenho que renunciar a meus direitos, não? Não chegou ainda a isso, mas a visão que se está vendo a nível mundial, é decir, a imposição de muitas coisas que estão vindo por aí, vacina, e muitas coisas estão nessa linha, não? E aqui, no capítulo 2, no artículo 7, 17 e 18 da lei, deixa aí que eu vou colocar aqui rapidinho, fala especificamente sobre a intimidade, a autoria dos dados, de que eu sou dono de meus dados e eu tenho liberdade para seguir também, digamos, ir detrás de quem processa esses dados e exigir exatamente o que falou o colega anterior, o que as empresas vão fazer com esses dados. Por quê? O que acontece? Qual é a ideia? Se eu tenho um organismo internacional que vai a trabalhar, ou que está colocando um certo alinhamento, e isso, a sua vez, me afeta a mim pessoalmente, então, onde fica a lei? Qual é a proteção? Não sei se me estou conseguindo me explicar. Eu fico com uma lei e fico com uma imposição externa. E quando eu aperto e entro na internet, praticamente eu não posso navegar se eu não falo clique e dou permissão para alguém acceder a meus dados. Estou falando dos famosos as cookies, as famosas permissões que eu estou permitindo entrar com todos meus dados e ele tem acesso ao que eu naveguei ontem, a minha história de internet, o que eu comprei e tudo isso. Então, por exemplo, qual é a aplicação da lei na navegação aqui no Brasil? Porque você praticamente agora não pode navegar se você não accede às famosas cookies, às famosas a liberação de sua intimidade. Eu queria fazer essa pergunta.
Bom, essa pergunta ela é muito complexa porque ela invade vários contextos e várias atividades. Porque a gente pode entrar tanto pelo estado de emergência, a gente pode falar sobre outras questões constitucionais e até mesmo lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados, se eu não me engano, bem como a LGPD, ela menciona casos e situações específicas de, não exatamente pandemia, mas equivalente à nossa situação que estamos vivendo. Uma coisa é a rastreabilidade que o governo está exercendo por conta desse estado específico que nós estamos vivendo hoje. Outra coisa é a aplicação da lei normal, na aplicação da lei num estado natural, vamos dizer assim. Primeiro, a legislação ela não está vigente. Então, não tem hoje como nós exigirmos essa situação, a não ser por outros termos legais, que seria o Código de Defesa do Consumidor, ou seria o caso de um monitoramento excessivo por conta da legislação trabalhista, ou mesmo, perdi minha linha de raciocínio, desculpa. Mas é muito meio que nesse sentido, quanto à nossa navegação, os cookies, eles vão estar, após a lei vigente, ela vai ser necessário, vai ter um template avisando se você vai querer aceder aos seus cookies ou não, e a empresa ela vai usar ou não os cookies, se você aceitar ou não. Então, isso que vai mudar, eu não sei, pelo menos aqui, eu já entrando em sites brasileiros, eu já recebo a solicitação de poder tratar os meus cookies ou não. Outra coisa é os aplicativos, eles terem que acender certos dados para prestar aquela informação. Por exemplo, eu tenho um aplicativo de jogo. Esse jogo ele é vinculado com o meu e-mail, para ele ter o controle, porque ele é vinculado com a minha conta do Google. Então faz todo sentido eu compartilhar o meu e-mail com aquele jogo. E se eu não compartilhar, ele não vai poder me disponibilizar o jogo para jogar. Então, a linha, ela vem na troca também. Se você quer ficar com seus dados para você não acessa a internet. E não é uma questão de tanto... É uma troca. Você tem que ter a sua cultura de privacidade e entender quais aplicações você quer acender ou não. Agora, o que não pode é um aplicativo, por exemplo, da Lanterna. Quando você baixa o aplicativo da Lanterna, ele te pedir dados como seu sexo, como seu número de telefone e várias outras informações que não faz sentido ao propósito daquela aplicação. Tem que entender que tudo que envolve o dado pessoal, ele tem um objetivo. Você usa o nome para comprar alguma coisa? Depende. Se tem um contrato de garantia que vai precisar do meu nome, meu endereço e o meu CPF, faz parte do exercício do contrato. Então, é bom lembrar que o direito nunca ele é absoluto. E existem formas legais de tratamento de dados. Então, eu posso tratar o dado por um exercício de um contrato, eu posso tratar o dado por um exercício legal. Por exemplo, você faz uma compra na minha loja e você me dá um CPF, porque eu preciso declarar lá um CPF na Receita, e aquele dado ele vai ficar armazenado comigo por 5 anos, porque é o prazo de prescrição tributária. É todo o arcabouço jurídico que envolve. Então, o exercício do advogado, ele é muito necessário para a aplicação da LGPD, porque ele que vai entender que qual dado tem aquela finalidade e por quanto tempo aquela finalidade se perpetua. Porque o dado, ele tem um círculo de vida para o seu efeito. Nenhum dado que a gente vai dar vai ser perpétuo. E se for, está tendo um incidente de proteção de dados, e a empresa vai ser responsabilizada por ter guardado e armazenado esse dado há um tempo além. Bem como ele vai ter as suas bases legais para o tratamento de dados. Como eu falei anterior, se eu tivesse dado um tempinho para eu me organizar, eu teria tudo bem na ponta da língua. Mas na própria legislação, você vê os fundamentos para o tratamento de dados. Tá, mas
por exemplo, agora, a gente usa Facebook, Google, usa WhatsApp, enfim, e tudo isso que são aplicativos internacionais, são mundiais, nem sequer são brasileiros. Então, quando a gente dá todos os nossos dados, a gente, na verdade, não sabe aonde que eles vão. Aonde que eles, digamos, porque para entrar aqui ou lá, sempre, por exemplo, eu tenho a experiência, sempre tenho a opção de entrar por Google. Então, em vez de escrever tudo, coloco Google e já entro, coloco minha opção de Google. Agora, aonde estão indo esses dados? Google, qual é a responsabilidade de Google tem com o Estado do Brasil com respeito à proteção desses dados? Zero, eu não sei. Então, eu acho que isto deveria, digamos... É importante. Eu vou dar... Só para terminar, o Estado brasileiro, a União, o Estado brasileiro deveria aplicar esta lei muito mais forte, especialmente a tudo que é o movimento internacional de dados, porque a gente não está trabalhando com empresas brasileiras que vão trabalhar aqui e obrigá-las a obedecer a lei. São monstros internacionais que a gente não tem muita possibilidade legal. Pelo menos aqui, não é? Isso é o que eu penso. Como a LGPD também é extraterritorial, é o tratamento dos dados dos brasileiros. A LGPD também ela é extraterritorial, porque ela invade o tratamento de dados em outros países. A gente tem como predisposição o Marco Civil da Internet, que já prevê que as empresas que armazenam os dados de fluxo que tem que ter o armazenamento da informação, na primeira versão era que deveria ter o armazenamento no Brasil, mas que elas são responsáveis, independentemente da sede. É bom dar uma olhadinha no Marco Civil da Internet para ver essas questões dos provedores e nunca deixar, por mais chato que for, que eu vou falar, ler os termos de proteção de dados de privacidade dos sites, das aplicações. A gente vai ficar meio assustado, mas é importante entender como que essas ferramentas funcionam. Tá bom. César, deixa eu só complementar um negócio que a Flávia falou. A partir do Marco Civil, toda empresa que ela se estabelece no país, que ela tem um escritório, ela tem que reger as leis do país, tá? Então, por exemplo, você comentou sobre a Google. A Google, ela tem um escritório hoje no Brasil, então ela é obrigada a respeitar as leis brasileiras, tá? Falando um pouco, até tecnicamente, sobre a sua pergunta, a própria LGPD, ou a GPDR, ela reza que é o seguinte: a partir do momento da Google, quando você joga um dado na internet, você não sabe onde ele está. Você não sabe se ele foi armazenado na Índia, na China, nos Estados Unidos, whatever. Você não sabe onde esse dado está. Então, o que acontece? Existe na lei, eles regem que, assim, o dado ele é protegido da onde ele foi coletado. Então, se você é um português que está viajando no Brasil, seu dado foi coletado no Brasil, a lei desse dado que vai reger é a LGPD, que é do Brasil. Tá? Então, se eu sou um brasileiro, vou para a Europa, coletou meu dado na França, que seja em Portugal, meu dado que vai ser protegido pela GPDR. Como que fica essa transferência desses dados internacionalmente? Existe dentro da própria lei um documento chamado BCR, que é o Binding Corporate Rule, que é um contrato de regra vinculante. Nada mais é do que, olha, estou com os dados coletados desta pessoa portuguesa aqui no Brasil, estou mandando para armazenar num data center na França, a responsabilidade, a partir de agora, será compartilhada. Se vazar de você, nós vamos te corresponsabilizar. Se ficar comprovado que o vazamento foi no Brasil, a gente arca aqui no Brasil. Então, existem argumentos jurídicos para você, dentro da própria lei, se proteger esses dados, de onde ele vai ser armazenado e quem está sendo coletando esses dados. Aí volta ao ponto que a Flávia comentou. O titular é o dono do dado, quem coletou é o controlador para ver por que ele coletou, o que ele vai fazer com os dados e para quem que ele deu esses dados, um terceiro tomar conta onde vai ser armazenado. Tá, perfeito. Você falou BGR ou BGLE? Board? Binding Corporate Rules. Perfeito. Binding Corporate Rules, perfeito. Perfeito. Isso é para estudar depois. Muito obrigado. Pode perguntar. E aqui no Brasil, na LGPD, chama-se Contrato de Regras Vinculantes. Pode procurar que você vai achar bastante coisa aí
famigerada Google. Um tema apaixonante. Muito bom. Doutor Luiz, doutora Flávia, alguém poderia falar um pouco da diferença de dados pessoais e dados pessoais sensíveis? Claro. Deixa eu até perguntar aqui a Daiane, que eu tenha visto estava online aqui, se ela quer falar um pouco também, que ela está atuando bastante com essa parte de LGPD, que é a vice-coordenadora agora. Não, eu tô acompanhando aqui as discussões, o que eu puder contribuir eu vou anotando aqui, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá bom. Flávia, quer falar? Você tá em mudo, Flávia. Ih, ela caiu. Bom, vamos lá. Olha eu aqui tentando me meter, né, doutor? Fica à vontade. Você sabe que comigo é bem democrático aqui, ó. Desculpa, pessoal, é que eu tô com a mão na graxa mesmo, eu tô mexendo bastante nisso nos clientes, enfim, tô fazendo bastante apresentação, mas vamos lá. O que a lei rege? A lei rege que são protegidos os dados pessoais, tá? Pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Então, os dados pessoais, esses dados eles estão classificados dentro da lei como diretos, indiretos e sensíveis. Tá? Chain, nesse caso, é dados pessoais de pessoas físicas, pessoas naturais. Isso. Só corrigindo. Desculpa. E quais são os dados? Os dados que se ligam diretamente à pessoa, então um CPF, um RG, eles são classificados como os dados diretos. Tá? Dados indiretos são características que a pessoa tem. Então, você pode falar sexualidade, se ele é homem, se ele é mulher, se ele tem loiro, se ele enfim, isso daí que não leva diretamente a uma pessoa, ele é classificado como um dado direto. E um dado sensível, ele é um dado que gera um constrangimento. O que eu quero dizer com isso? Então, orientação sexual, religião, política, um dado que te gera constrangimento. Por exemplo, a gente tem muito... Saúde e dados de menores também são considerados dados sensíveis, menores de idade. Exatamente. Então, um dos pontos que a gente ataca muito dentro de uma empresa é o RH, que é exatamente por causa disso. Então, você pega uma folha de pagamento, ele é considerado um dado sensível, porque ele gera um constrangimento de você informar o salário ou divulgar o salário de uma pessoa. Então, ele é classificado diretamente como um dado sensível. Mas se você pegar um valor, R$10 mil, mas você não sabe quem é esta pessoa que recebe esse salário, ele não tem muita validade dentro da LGPD. Ele tem que estar ligado direto a um dado de uma pessoa. Flavinha, fica à vontade aí se quiser. Não, sim. Não, por enquanto tá tranquilo. Eu tô olhando aqui os dados pessoais sensíveis para ver se não tá faltando mais alguma coisa. São os dados de prevenção de garantia à fraude também, são considerados dados sensíveis, que são muitos dados relacionados a alguns perfis bem específicos, além dos dados de saúde, os de menor de idade e tal. E qual a diferença da penalidade do maltratamento, vamos dizer assim, né, do vazamento, maltratamento de um dado pessoal para um dado pessoal sensível? Existe uma diferenciação na multa, na penalidade? A penalidade, ela não existe essa diferença prática, se eu não me engano, ela não existe. Porém, o dado sensível, ele já tem uma forma específica de tratamento, ele só pode ser tratado com consentimento. Então, se alguém vem a utilizar-se do dado sensível sem o consentimento, isso já é um incidente de proteção de dados. Nesse momento, já está aí o erro. Então, ele já está sujeito à multa. Então, vamos dizer assim, pode ser que a visibilidade da aplicação da multa fica muito mais nítida. Não necessariamente que a multa... Não me recordo se tem uma agravante. Até peço desculpas por isso. Posso complementar? Opa, pode. Na LGPD... A LGPD ela ainda precisa ser regulamentada pela autoridade nacional com relação às penalidades. O que tem na lei são os fatores que vão ser considerados quando for aplicada a penalidade. Então, quando
envolver dados pessoais sensíveis, devido ao impacto que isso vai gerar para os titulares, né? São dados que podem gerar discriminação, que podem gerar impacto maior, provavelmente as penalidades vão ser mais altas. Então, a LGPD, ela coloca alguns itens que vão ser levados em consideração para majorar ou para reduzir o valor da penalidade. Então, se você adota medidas de governança, se você adota boas práticas, isso vai contar pontos para reduzir o valor da penalidade. Só complementando, eu me metendo de novo, né, pessoal? Desculpa. Mas vamos lá. Como é que, complementando até os dados que a doutora Dayana comentou, como é que a NPD vai julgar? Existe na lei uma documentação chamada de DPIA. O que é a DPIA? A DPIA é um documento que ela faz uma análise de todo o incidente de vazamento de dados. Quem é o responsável disso é o coitado do DPO, tá? Que é ele que vai reportar para a NPD o que aconteceu com o vazamento desses dados. O que acontece? Foi uma displicência da empresa, foi negligência da empresa, os dados vazaram por um funcionário interno. Então, assim, tudo isso ele vai ser reportado dentro desse documento. Esse documento nada mais é do que todo o histórico de um tracking do que aconteceu, como é que vazou, por que vazou, quais eram as medidas de segurança que existiam, por que esse dado acabou sendo disponibilizado ou roubado por uma pessoa, e, no fim, quais são as medidas que você está tomando para que isso não aconteça novamente. Então, esse documento vai ser analisado pela NPD. Essa análise da NPD, ela vai te trazer, ela vai fazer uma quantitativa do qual é o impacto, é um mapa de calor esse documento, tá? Então, assim, nossa, isso gerou impacto para uma pessoa, 2 pessoas. Nossa, vazou os dados de uma agência de uma Eletropaulo. Nossa, são milhões de pessoas. Então, o impacto ele é classificado, ele é diferente. O DPO ele é responsável por, dentre outras, e esse documento, a reportar publicamente o que aconteceu, para quem que vazou, o que vazou, como é que vazou, que é basicamente esse documento. E esse documento ele é analisado pela NPD, que vai ser classificado aí com esse mapa de calor, se os dados se a empresa foi negligente ou não foi negligente, e aí a sanção vai ser aplicada em cima desse sentimento que a NPD vai ter em cima desses dados. Que foi isso que eu quis dizer quando eu comentei que ia se levar em consideração o porte da empresa para se ver o grau de estrutura, de contenção ali, de eventuais riscos que cada empresa vai colocar, né? Que é isso que o Chain colocou, que naturalmente, se tem uma Eletropaulo que vaza informações, o impacto vai ser muito grande. Se é um escritório pequeno de contabilidade ou de advocacia que vaza informações, o impacto vai ser muito menor, embora, óbvio, para os impactados pelo vazamento, o dano seja tão grave quanto, né? Ok. Muito bom. Talvez foi muito falado sobre a figura do DPO. Alguém poderia falar um pouco mais da função do DPO? Ixi, aí fica com o Chain, eu acho, hein, Chain? Esse coitado desse DPO. Fiscalizador da empresa, dedo duro. Vocês poderiam fazer em 5 minutos uma definição geral de vários, digamos, cargos, porque eu aqui é a minha primeira vez nesse tipo de não tenho conhecimento nenhum, só fiz uma pergunta aí meio bomba, sabe, para ver como ia reaccionar, não, digamos, meio pesada para ver até onde chegava tudo isso, né? Mas estou muito porque vocês usaram vários termos aqui que eu anotei, que para mim são absolutamente, não tenho a menor ideia. Então, seria interessante saber, por exemplo, o que é DPW, Protection Workbook, e ANPD, que uma colega aí perguntou também. E depois, bom, o resto que o senhor Chain já falou, não? Já falou do que é Binary Corporation Rules e tudo isso. Mas os principais são os 3, DPO, DPW e ANPD. Por favor. Vamos lá, pessoal. Eu de novo, né, pessoal? Vamos lá. O DPO, o que é o DPO? Como é que a LGPD ela se divide dentro de uma empresa? Como é que ela foi estruturada? Então, a gente já comentou, mas vale a pena só para poder explicar.
O titular é o dono dos dados, é a pessoa que vai passar, vai informar os seus dados. O controlador é a pessoa que toma esse dado para poder te prestar algum serviço. Então, eu vou exemplificar para ficar mais fácil. Então, você contrata uma linha de telefone celular, uma Claro da vida. O que acontece? Ele pega os seus dados para poder te prestar esse serviço de telefonia celular. Então, ele é obrigado a coletar esses seus dados para poder emitir um boleto, pagamento, enfim. Aí você vai numa telefonia celular, eles não têm um data center, eles terceirizam esse data center. Aí eles podem jogar dentro de uma Azure, de uma Google, de uma Sonda, da onde eu trabalho, enfim, de uma empresa que presta serviços de data center de TI. Quando eles pegam esses dados e passam esses dados para essa empresa, ela é classificada como a processadora dos dados. Como é que esses dados trafegam? Quem é o responsável por coletar, falar o que vai ser coletado, quanto tempo vai ficar armazenado, para seguir as leis? Para seguir as leis, existe o DPO, que é o Data Protection Working Group, é o Data Protection Organizer, ou Officer, né, dependendo de como a pessoa... Flávia está aí mudo. Data Protection Officer. E no Brasil foi baralhazilhado por um encarregador de proteção de dados. Isso. Aí ele fala para assim, ele vai chegar dentro da empresa, ele vai entender todos os processos da empresa, vai entender por que ele, quais dados que eles são obrigados a coletar. Aí entra dentro da lei a proporcionalidade, a subsidiariedade. Então, assim, quais são os dados que, se você é obrigado a coletar, por que você tem que coletar esses dados, por quanto tempo você vai fazer? Aí, se você olhar dentro da lei, existem todos os artigos que o DPO vai ser obrigado a ter esse cuidado para a coleta dos dados. Então, é ele que é o responsável pela coleta desses dados e a transferência desses dados entre todas essas cadeias, tanto do titular como o processador. Então, ele vai coletar esse dado e vai passar para o processador. Processador, coletei esses dados, eu estou te mandando esses dados, está sobre sua custódia os dados que eu coletei para prestar o meu serviço, e ele que vai assinar, tanto da coleta quanto da transferência, e ele que é o responsável pela comunicação da ANPD. Quem que é a ANPD? É a Agência Nacional de Processamento de Dados. Eu só vou colocar uma coisinha a mais. Além dele ser o responsável para auxiliar na decisão de qual prestador que é mais seguro em relação à proteção de dados, ele também é o fiscalizador da aplicação da lei internamente na empresa. Ele que vai fazer a fiscalização, se o empregado ele está respeitando as normas internas da empresa, do tratamento de dados, seja dos dados da própria empresa, seja dos dados de terceiro, quando ele a empresa é um processador de dados. Então, é que, assim, são tantos detalhes que a gente precisaria fazer realmente um workshop bem específico e dar pontos a pontos, né? E ele é o canal de contato, tipo auditor, isso mesmo. Ele é tipo um auditor de contato com a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que o Chain estava começando a falar e eu cortei. Essa agência, ela já está estipulada na LGPD devido às alterações, porém, ela ainda não está operando, né? Não tem-se os nomeados, além, mesmo depois de ontem, né? Não sei se vocês observaram que ontem teve a lei, uma medida provisória, uma canetada bonita do presidente, estipulando que a LGPD vai entrar em vigor em março de 2021, mesmo sem... Maio, 3 de maio, falando aqui, 3 de maio de 2021, sem a estruturação da NPD, que serviria para auxiliar as empresas no desenvolvimento da aplicação da lei internamente. Ok, una pregunta con respecto a esto. El DPO, él es obviamente un abogado, él va a tener que tener algún tipo de conocimiento de TI, en fin, imagino, ¿no? Mas ele também tem que revisar os contratos que a empresa fez, tanto, neste caso, por exemplo, o dono dos dados é a empresa, passa para um controlador e depois passa para um processador de dados. Todo esse processo, juridicamente, tem que estar coberto, tem que estar protegido por um contrato.
Então, ele tem que também ver se o contrato é leonino, se não é, quais são as cláusulas, e estudar tudo isso, não somente para benefício da empresa, sino que a projeção da empresa, não? Se cresce, tudo isso, não é? É mais ou menos também responsável por isso. Sim. O DPO, ele tem que ter um conhecimento jurídico. Ele não necessariamente precisa ser um advogado, mas ele precisa entender mais ou menos como a lógica jurídica ela é aplicada. O contrato em si, dependendo do tipo da corporação, a gente sabe que vem do jurídico, ele vai ser acompanhado e ele vai colocar os pontos que para ele é necessário, como uma pessoa com uma visão de proteção de dados. Então, ele vai fazer essa análise junto com o departamento jurídico, muitas vezes. É lógico, a gente está falando de uma corporação completinha. A gente sabe que no dia a dia, ele vai passar para o escritório, ele vai ter as observações, e por isso que é muito bom tanto o acompanhamento de técnicos, e também tem uma ressalva, dependendo do nível da empresa, o DPO ele não está sozinho, ele tem uma equipe com ele, uma equipe técnica, pode ser uma equipe jurídica também, mas quem vai vindo buscando, auxiliando ele nas decisões. Ele decide, e ele é autônomo no sentido que ele vai sempre perdurar para a proteção de dados, mesmo que a diretoria fale, não, eu assumo o risco, mas ele vai ter que falar, o risco é esse. Você vai assumir? Vou. Eu, como DPO, fiz o meu trabalho de falar que você está errado. E eu tenho que, como DPO, documentar todas essas etapas para não ser responsabilizado. Claro. Exatamente. E aí, só complementando, César, o DPO, ele, dentro da empresa, ele estabelece um processo que ele, em cima da própria DPIA, que hoje, dentro das empresas, ele está fazendo parte de board, que aí eu vou falar tecnicamente, para dar o go no go de projetos. Então, eles pegam por exemplo, você vai implementar uma feature nova dentro de uma ferramenta de SAP da sua empresa. Sim. O DPO, ele vai ser obrigado a participar de todas essas reuniões, ele vai entender se é um tratamento de dados novo, sim ou não, se isso daí fere a lei, alguma lei da LGPD, se ele tem que tomar algum cuidado, se ele tem que entrar e tomar alguma medida em cima disso, para poder passar para o board e falar se isso está aprovado sim ou não. E no caso de um vazamento de dados, ele vai ter que reportar para a NPD, ele vai chegar e vai falar assim, aqui eu não dei ok. Então, assim, foi displicência da empresa. Então, o DPO, ele é realmente o responsável, ele tem que ter um pé técnico, ele tem que entender tecnicamente de todo o processo do que ele está falando, e ele tem que ser um cara que entenda juridicamente para poder argumentar. No meu caso, eu levanto todas essas informações dentro de um assessment e eu chego para o jurídico e falo, pessoal, vocês têm que preparar um contrato aqui com esse cliente, dentro dessas cláusulas, protegendo os dados que estão sendo coletados para esta finalidade. Então, eu faço todo esse trabalho junto com o jurídico, mas não sou eu que faço o contrato. No fim, eu avalio e dou de acordo no final. Tá, perfeito. A responsabilidade compartilhada. Exatamente. Por isso que eu comentei no começo, com uma empresa muito grande, de um porte de uma Embraer que eu participei, o DPO não faz isso tudo sozinho, gente, não adianta. É muita coisa, é muito grande. Então, assim, precisa de um grupo de trabalho, de um board, para poder tomar conta e decisões em cima desse trabalho. Então, aí sim que é o que eu comentei, que é o Data Protection Work Group. Então, tem um advogado, tem o técnico, tem o cara de segurança, tem o cara de aplicação, tem o cara de banco de dados, aí envolve toda a TI. Perfeito. Muito Mas legal. o DPO seria uma espécie de responsável técnico pelo tratamento das informações? Tanto técnico quanto jurídico. Técnico quanto jurídico. Ele é um fiscalizador da lei interno, porque ele também pode denunciar, é ele que vai ser responsável pela acusação da empresa. Ah, teve um vazamento de dados, ele vai pegar, qual que foi o vazamento? Vai fazer o exercício que o Chaim passou. Ah, esse vazamento impacta tantas pessoas, é um vazamento grande. Esse vazamento, conforme a legislação, eu entendo que deve ser reportado para a NPD. Ah, então vamos reportar para a NPD, vamos conversar com a galera de marketing,
para me confundi aqui, com a galera de marketing para desenvolver um template para passar para os seus clientes, para as pessoas que tiveram seus dados divulgados indevidamente e com isso ter toda essa atividade de ação. Ele é o cara que está sempre ali esperando por uma merda acontecer. Desculpa, mas é basicamente isso. Porque um tratamento, um vazamento de dados, ele não é uma coisa que nunca vai acontecer na minha empresa. Eu tenho sempre que entender que, meu Deus, qualquer momento pode acontecer na minha empresa. Então, eu tenho que estar preparado e é o DPO que vai ter os protocolos de ação. Ah, teve um vazamento. Aonde vazou? Como vazou? Por que vazou? A gente fica imaginando muita questão de vazamento por hackers, ransomwares, mas, isso aqui, eu pego o meu celular e tiro uma foto dos dados pessoais de uma par de clientes e divulgo isso para a internet. Isso aqui é um vazamento de dados com muito mais risco do que uma invasão. Porque uma invasão, por muitas vezes, é sorte, você é o técnico de TI, ele está preparado muitas vezes para isso. Mas se o DPO não estiver acompanhando a empresa, a vida da empresa, com o objetivo de sempre relembrar as regras de proteção de dados, de sempre educar os seus funcionários para a proteção de dados, esse tipo de vazamento que sai por aqui, que não dá para ter controle muitas vezes, que é o celular, né, que é o smartphone, ou telemóvel, dependendo de onde você estiver. Telemóvel. É isso que faz a diferença. O DPO, ele é o cara do risco, ele é o cara que está sempre atento numa necessidade de vou agir, ou eu tenho que denunciar, ou eu tenho que falar eu faço análise de risco sempre, e dou para a empresa e falo assim, seu CEO, você tem essa e essa alternativa nas boas práticas. Ou você sempre tem a alternativa de não fazer nada e correr o risco. E aí é o CEO que toma a decisão. Ele é o responsável por falar, olha, essa merda está acontecendo. E se o CEO não tomar ele de todo jeito, ele é obrigado a denunciar para a NPD. Ele é muito próximo da ideia do contador quando o contador tem que denunciar o seu próprio cliente quando ele vê condições de evasão de divisa, quando ele vê questões irregulares, né? Existem penalidades para o DPO que se omitir nessa situação? Ele vai ter a penalidade de responsabilidade civil, né? Sim. Se um DPO ele não tem as provas que ele está prestando o serviço correto, que ele não avisou, ele vai ter sempre a responsabilidade civil envolvida. Ele é um prestador de serviço normal. Ele é um prestador de serviço ou até mesmo como sendo um empregado. Sim. Um contrato de trabalho de um DPO, ele é completamente diferente de um contrato de trabalho padrão. Você tem que ter todas essas ressalvas. Em alguns países, como aqui em Portugal, o DPO ele é responsabilizado criminalmente pelo vazamento de dados. Então, é muito mais sério do que só ser responsabilidade civil. Acho que são 3 anos a gente pega de detenção se eu não informar a NPD. A CNPD aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Em estruturas menores, estruturas pequenas, como o escritório de contabilidade, volto eu novamente. Sim. Eu deixo aí várias declarações de impostos de renda no meu computador não tem senha, enfim. Dados sensíveis, hein, doutora? Pessoal, acabou a reunião, foi um prazer. Vamos vir para a validade. Não, mas aqui todo mundo... Não, é sério. Se você entra, você é um cliente, um empreendedor novo no mercado. Se você entra lá no escritório, você já tem acesso a um monte de informações que está assim em cima da mesa, está no post-it, está no lixinho, tá assim. Na verdade, qual a pergunta que eu quero fazer? Existe uma política de segurança? Existe uma política de segurança que o Chaim vai até poder explicar melhor, que é a política da mesa limpa. A gente tem que mudar. Como se fosse um 5S, né? Sei lá, a implantação de um 5S. Aí, qual é a minha pergunta? Para eu implantar essa segurança no escritório que eu trabalho, eu teria que contratar um DPO, como vocês dizem, aí ele iria ficar por um tempo ali, mostrando as regras, como aquelas implantações de 5S. Quando ele sai dali,
ele fechou, ele terminou o contrato dele com todas as etapas, como a doutora Flávia falou, e aí é lógico que ele vai formalizar que passou todos os processos. Feito isso, se escapou algum procedimento, ele é responsabilizado? Não, porque ele não está dentro do seu processo. Vamos lá, o processo ele começa na identificação do tratamento de dados, vai começar uma identificação de como o seu escritório trabalha. Aí vai ser traçado um perfil, vai ser traçado um data mapping, que é um mapa. Flavinha, posso dar um passo atrás? Pode. Vamos lá, pessoal. A LGPD, ela parte do princípio que você tenha toda uma infraestrutura de segurança no seu ambiente de TI, tá? Então, antes da LGPD, como é que eram as empresas se preparavam? Elas se preparavam com a ISO 27000. A ISO 27000 são normativas que existem para você ter uma segurança no seu ambiente de trabalho. A 27001 são procedimentos técnicos e a 27002 são processos que você faz a implantação. Saiu agora recente na Exim a 27701, que ela é voltada para Data Privacy, que é uma extensão da ISO 27000, tá? O que é a 27001? A 27001 nada mais é do que colocar toda a parte de segurança. Então, mesa que a Flávia comentou de mesa limpa, você vai fazer procedimento para criação de login, de acesso, quais são as pastas de diretórios de acesso que você tem direito, tem acesso, você pode ou não pode acessar, essa pessoa saiu, revogação do acesso, enfim. É um monte de procedimentos e políticas na área de segurança para você prevenir o seu ambiente antes de entrar antes de você entrar na LGPD, que aí você vem toda a parte, aí entra o que a Flávia está falando, da parte de implementação da proteção dos dados. Não adianta você preparar o seu ambiente para proteger seus dados se o seu computador não tem senha, por exemplo. Entendi. É uma criação de cultura de proteção de dados. Então, é uma quebra de paradigma, é algo muito complicado de se fazer, porque a empresa, não só a empresa, nós temos que entender como isso funciona. Nós temos que se adaptar a essa realidade. Eu sei que não é normal a gente ter uma mesa limpa. Se eu virar aqui meu notebook, está tudo espalhado aqui na minha estação de trabalho hoje. Mas é importante a gente se preocupar com isso. Eu vi que teve uma pergunta sobre o teletrabalho. Ao fazer todo esse arcabouço de análise, de mapas, de identificação de tratamento de dados, você vai acabar criando políticas. Aí você começa, política de proteção de dados, política de privacidade interna, política para os clientes, políticas para contratação de terceiro, política para teletrabalho, e não basta estar no papel isso. Você tem que ensinar as pessoas que estão à sua volta, ensinar os seus funcionários a aplicar realmente a proteção de dados como um todo. Então, ele vai ter aquela documentação que o empregado vai assinar, aquele padrão básico, mas você vai ter, quem for fazendo a implementação, ele vai acabar exercendo essa educação digital para a proteção de dados, vamos dizer assim. Não só digital, porque entra papel também. Não adianta nada a gente ter um servidor mágico com todas as senhas, com todos os repertórios que o Chain está falando, tudo bonitinho, se eu imprimo o processo e deixo em cima da mesa. Verdade. Por muitas vezes, a gente vai ter que... o papel na impressora, né? Isso. Às vezes a gente pensa, não, mas isso aqui é muito difícil de controlar. Às vezes uma chave num armário já é considerado que você está se preocupando com a proteção de dados. Às vezes você ter um picotador de papel já é uma boa prática, porque você não vai deixar aquele papel que você não está usando mais ali para alguém pegar, tirar uma foto e divulgar. Você vai lá, dá aquela picotada no papel, dá aquela disfarçada. Existe gente que faz coisas diferentes, que nem picota o papel, joga água, espera 3 dias para depois jogar no lixo, igual uma pessoa aqui que está falando. Mas aí depende do nível da loucura da pessoa. Flávia, tudo bem? Beleza? Como é que você tá? Tudo bom? Tô entrando aqui, vou voltar para outra reunião só para te dar um oi mesmo, viu?
E para o Beleza. Chain também, faz tempo que não se fala, não se vê, né? Fala, doutor. Direto de Portugal, tudo bom? Portugal? Tudo jóia, graças a Deus. Ah, tudo Tá bom. tranquilo, tranquilo. Tá excelente a reunião, viu? Os comentários estão muito bons aí. Então, Valeu. continuem antes de eu interromper vocês e se cuidem aí em Portugal, viu? Valeu, pode deixar. É. Tchau, tchau. Flavinha, deixa Sim. só, a doutora Vanessa fez um questionamento aqui sobre proteção de dados móveis em notebooks e celulares, né? Eu vou poder te falar, doutora, aqui, assim, toda a parte de equipamentos móveis hoje, existe tecnologia, até para teletrabalho, existem algumas tecnologias que são implementadas nas empresas para você se proteger com isso. Então, por exemplo, existe uma tecnologia chamada MDM, que ela é voltada exatamente para mobile, tá? O que acontece? Quando a empresa ela é desligada, quando você tem um acesso com... Eu vou começar a falar um monte de letra técnica, pessoal, se vocês não souberem, por favor, levanta a mão aí que eu falo, eu explico. Existe a autenticação que ela é feita através de um servidor de rede. Ele é tratado através do MFA, que é o Master Factor Authenticator, que é o único cara que vai te dar acesso a tudo. E você atrela esse equipamento técnico com essa ferramenta chamada MDM, tanto o celular como o notebook. Se, por exemplo, essa pessoa foi desligada da empresa e você tira essa pessoa de dentro da árvore de acessos e usuários daquela empresa, ele simplesmente formata o notebook e o celular dessa pessoa automaticamente. Então, assim, os dados, a partir do momento que ele entra dentro desse MDM, eles são criptografados, então você não tem mais acesso nem com o pendrive dentro daquele equipamento, e você faz parte de um ambiente da corporação, que a partir do momento que você for retirado dessa corporação, os seus dados são automaticamente expurgados dos seus equipamentos mobile, tá? Então, assim, até os equipamentos mobile, até como você tentar fazer um hard reset num celular, quando ele bate o e-mail dentro da Anatel lá, que ele vai ver que esse e-mail é da uma empresa XPTO, ele volta toda a formatação daquela empresa e ele não deixa você entrar e acessar os dados, nem se fazendo um rootkit dentro daquele equipamento, tá? Então, existe ferramentas hoje técnicas que você consegue bloquear tanto esses dados nos equipamentos remotos, como em equipamento notebook, essas coisas. Tá? Incrementando, né? Quem utilizava uma tecnologia semelhante a essa, a BlackBerry, né? Sim. Eu participei da implementação da BlackBerry aqui no Brasil, isso em 2009, no ambiente BES aqui da Telefônica, e algo muito semelhante ao que você falou agora. Hoje ele evoluiu bastante, porque eles pegam tanto Android como iOS. Como o Apple também, iOS. Ele vai lá a Microsoft tem isso, tem a IBM tem isso. Então, quando você instala e fala, este e-mail é meu, então esse e-mail, por exemplo, é da IBM. Então, mesmo você fazendo um hard reset, ele vai lá, quando ele vai subir, ele vai na Anatel, ele vê que esse número é da IBM, ele sobe essa imagem e já atrela dentro do ambiente. E se você não entra mais, se você não tiver um e-mail, um login dentro daquele ambiente, o telefone fica travado. É uma tecnologia nova, tá? Bem interessante. Fora outras, né? Se eu começar a falar aqui, pessoal, vocês vão ficar loucos, mas tem o EBA, que eles chamam hoje, que é o User Interface Analytic Behavior. Então, assim, eles conseguem analisar, por exemplo, se um usuário ele tem um dia de trabalho normal, ele manda em torno de 10, 20 e-mails, em torno de 2 ou 3 mega de dados por dia. De repente, ele está trabalhando 3, 4 da hora da manhã, trafegando 2, 3 gigas de dados. Opa, esse cara está fazendo coisa que está fora do comportamento desta pessoa. Então, ele é travado automaticamente, o gestor é avisado para fazer uma análise. Então, existe um data analysis, né, entre uma inteligência artificial em cima do trabalho que essa pessoa está fazendo para fazer uma análise o porquê que ele teve um comportamento não normal. Então, assim, agora, existem ferramentas para isso. Desculpa, César. Eu tenho uma pergunta muito interessante que veio na minha cabeça. As empresas, elas controlam absolutamente até o bater do coração, respiração, dormida e tudo, horas, absolutamente tudo. Uhum. Só que as empresas, elas
isso é para o lado do este lado, né? Agora, as empresas em si, elas não vou falar que têm liberdade absoluta, porque não é verdade, algum tipo de limitação tem, mas de parte dos governos e de parte da sociedade, elas praticamente não têm nenhuma restrição. Obviamente, esta lei e tudo mais, mas no mundo real, prático, eles têm praticamente livre-arbítrio, eles podem rastrear, podem invadir, podem fazer praticamente o que eles querem. Então, existe algum tipo de projeto inverso em onde um governo ou um Estado possa se proteger da intromissão, exatamente, da intromissão de empresas estrangeiras ou nacionais na vida privada? Porque isto, obviamente, eu não sei se no contrato, que eu, por exemplo, eu sou empregado, eu não sou empregado, mas imagina eu sou empregado da IBM ou da SAP, praticamente eu tenho que entregar minha vida, tudo que as horas que eu dormo, se eu acordo, não acordo, praticamente não escavo, mas vai muito mais allá que um serviço só. Então, eu acho que existe processo invertido, alguém, digamos, obviamente alguém deve estar pensando nisso, né? César, se eu entendi direito a sua pergunta, vamos lá, eu entendo que a LGPD está aí para isso. Tá? Então, por exemplo, se você é um funcionário de uma empresa, ele não tem o direito de te invadir a sua vida pessoal. Ele tem o direito, sim, de pegar os seus dados para poder te contratar e fazer um contrato de trabalho para você prestar um serviço para ele. Inclusive, até um dos grandes pontos que a gente levanta nas empresas é a revisão do contrato de trabalho desse funcionário com a prestação de serviço dele. Se o funcionário tiver acesso diretamente a dados dos clientes dessa pessoa, ele vai ter que ser automaticamente, ele vai ter que assinar um NDA ou alguma coisa assim. Mas eu além de assinar NDA, né, ele vai provavelmente ser monitorado pela própria política interna da empresa. Só que esse monitoramento, ele não pode ultrapassar os direitos fundamentais dele como pessoa. Esse monitoramento, ele vai ser exercido pelo tempo que ele está trabalhando. Lógico, dependendo muito da atividade. A gente está falando, vamos falar de atividades normais. Não faz sentido eu ser técnica da IBM, programadora lá, e a IBM tem que saber o horário que eu acordo. Eventualmente, isso não faz sentido nem para ela tratar essa informação. Não tem objetivo prático para isso. Às vezes eu entendo a preocupação do César, que às vezes a gente tem muito aquela sensação que a gente está sendo monitorado como se a gente estivesse morando na China e tudo mais. A diferença é que a China, ela fala que ela monitora mesmo. Mas a gente vai ficar com essa mania de perseguição, a gente não vive. E os direitos fundamentais, a Constituição, os direitos civis, eles estão correlatos à nossa vida particular. E eles garantem isso. Se uma empresa extrapola na utilização de um dado de monitoramento, ela vai ser penalizada por forma de um processo trabalhista, pelo excesso. Claro, eu sou professor também, sou professor de idiomas, e a realidade de meus alunos é que eles trabalham mais em casa, muito mais, mas muito mais, que na empresa. Então, agora, neste processo de 2 meses, eles estão acordando 7 da manhã, 6 da manhã, e vão dormir 10 da noite. E em um processo tras outro, TI, e os caras estão enlouquecendo dentro da casa, inclusive. Então, por isso eu digo, eles têm ganhado a maioria do jogo, digamos, as empresas e todo esse mundo que se vê daqui para frente. A realidade que eu vejo nos meus alunos é que praticamente eles estão trabalhando, digamos, de uma forma absurda. Eu não sei se existe compensação, existe proteção jurídica, se existe alguma coisa, compensação, eu não sei. Não? Aí tem a legislação trabalhista que vai ser aplicada nesses casos respectivos. Isso mesmo, a Vanessa acabou de colocar, né? A legislação trabalhista. O que a gente faz? É tudo uma junção de análise do arcabouço legal por completo. É o direito constitucional, é o direito trabalhista, é o direito civil. Depende muito também da pessoa que exerce a atividade e da empresa que exige.
Uhum. E depende como que também é o contrato. Muitas vezes, alguns desses programadores, eles são contratados por projetos, com projetos muito específicos, com prazos estranhos, mas provavelmente existe ou uma compensação, seja de hora extra, ou senão a empresa vai ser penalizada pela aplicação da lei trabalhista. Uhum, E perfeito. até podendo ser denunciada para o Ministério Público do Trabalho para que faça uma fiscalização quanto a a atividade, essa cobrança excessiva com seus empregados. Mas isso depende muito do caso muito específico. Falando desse jeito, fica muito complexo fazer uma análise.